Esta obra foi escrita em 1843. Foi escrita de agosto a dezembro. De agosto a dezembro. Digo isto porque os manuscritos filosóficos, econômico-filosóficos, em que já vemos uma preocupação econômica, são escritos apenas meses depois. Então não é uma grande distância de tempo entre esta posição que ele defende aqui e a sua próxima, que seria a de ver os problemas inseridos na economia. Bem, a questão judaica. Qual é a questão judaica? Eu imagino que aqui em Goiânia, eu sou do Equador, em Quito, no meu país, no Equador, praticamente nós não temos relações, nem quase de amizade com judeus. A população de judeus no Equador, ou na época que eu estava, deve ser menos de 0,1%. Então nós não temos essa experiência de lidar com pessoas judias. O problema é que quando nós temos uma população, um segmento da população importante que vem do judaísmo, há um problema político, há um problema inclusive legal, porque é um grupo, um grande grupo, pode ser uma minoria, pode ser 20% da população, que se nega a certas práticas jurídicas do país, e que aliás acha que ele está com este grupo de pessoas está no direito de fazer isso porque eles são superiores aos próprios habitantes do país, por serem membros do povo escolhido. Então isso gera um problema sério. Isso de toque que eu vou dizer é realmente grave. O nazismo na Alemanha não se explica, não pode se explicar, porque um bando de fascínoras achou que devia escolher algum grupo de pessoas para judiar deles, né? Esse termo que aliás vem dos próprios judeus, como referência pejorativa aos judeus. Alguém que seria o objeto do seu ódio. Há um problema, tanto é um problema que nós temos aqui uma obra que foi escrita a partir de um texto da época, quase um século antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o problema judaico, o ódio dos alemães pelos judeus, não é uma questão do nazismo, um fenômeno da época do início do século XX. É uma questão tradicional grave. E nós vamos ver então qual é a questão judaica. A questão judaica é, com as palavras, o problema judaico. O problema judaico na Alemanha de 1840, escrita, está um pequeno texto por Bruno Bauer. Então, ele quer discutir uma obra, o problema dos judeus na Alemanha. Ele que não era judeu. Qual é o problema dos judeus? E ele diz, o problema dos judeus é que vocês judeus, querem uma independência, querem direitos, que nem mesmo nós, alemães, temos. Porque o judeu é judeu, não é alemão, é judeu, ou era na Alemanha, era judeu na França, não era francês, era judeu. O judeu equatoriano não é equatoriano, é judeu. Compreendem? Ou seja, vocês querem direitos que nós não temos. Ou seja, querem os seus e os nossos. E aliás, nós não temos certos direitos. Como vós judeus, quereis exigir direitos que nem mesmo nós alemães, verdadeiros alemães, vós não sois alemães, sois judeus, nós não temos. Então, essa é uma questão que vai ser resolvida. Então, para ver como Marx trata essa questão, encontra nos textos, já que isto aqui é um seminário, né? Ele me pediu uma conferência, mas isto aqui é um seminário. Então eu não posso dar uma conferência no seminário, porque o seminário é ler, se pressupõe a leitura de um texto, e é isso que eu vou fazer, né? Uma conferência é no congresso, mas no seminário eu daqui a ler um livro do próprio Marx e ir comentando o que é o que se faz no seminário. Qual é a primeira linha da questão judaica? Os judeus alemães buscam a emancipação. Que emancipação querem eles? A emancipação civil, política. Bruno Bauer, diz Marx, lhes responde: na Alemanha ninguém é politicamente emancipado. Vós, judeus, sois egoístas.
se pedirles para vós, como judeus, uma emancipação especial. Aqui já temos um indício da posição política, tanto de Bauer quanto de Marx. Marx pensava que do que se trata não é de nenhuma emancipação religiosa, mas uma emancipação da religião e da política. O que significa isso? Significa que o que está em questão aqui não é superar ou abolir o Estado religioso. Então temos aqui uma questão interessante. Há pouco tempo, o Estado, nosso Estado, Brasil e Equador, eram Estados católicos. Era cidadão quem era católico. Não podia ser cidadão quem não era católico. Votava quem era católico. Era eleito quem era católico. Judeu não podia jamais ser eleito num país como o Brasil, seja lá se era eleito ou indicado por alguém. É disso que se trata quando falamos ter direitos ou não ter direitos. Um judeu, num país católico, cristão, não pode ter direitos, os mesmos direitos que os cristãos daquele país. Bem, nós já vemos então aqui que o que se trata é de um processo de superação para Marx do Estado político em que ele vivia. E ele já tinha indícios de que realmente haveria um processo histórico de superação do sistema capitalista. Em 1843, Marx já tinha essa intuição. Critica então Bauer para que o problema está em que os judeus abram mão do seu judaísmo. Então, para resolver o problema, os judeus abram mão do seu judaísmo e aí podemos conversar. Bauer diz, mas por um lado, deseja que o judeu renuncie ao judaísmo e que o homem em geral abandone a religião a fim de se emancipar como, e está grifado por Marx, cidadão. Tanto o cristão quanto o judeu, o que devem fazer segundo Bauer, é abdicar da religião. E aqui está a grande intuição do momento. Mas eu não sei se é só essa única intuição. Do que se trata vai ser de criticar a religião, porque a crítica à religião vai ser a crítica à noção do vale de lágrimas em que estamos. Então eu vou fazer um parêntese, eu vou ler as primeiras páginas do texto que ele escreveu depois, Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. E se vocês percebem, Marx só escreveu críticas. Praticamente só escreveu críticas. Quando ele escreveu alguma coisa, botou a palavra crítica. E o Capital se chama Crítica à Economia Política. Bem, vejam o que ele diz, depois de ter escrito a questão judaica. Diz: no caso da Alemanha, a crítica da religião foi em grande parte completada, e a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Então, a crítica à religião é o pressuposto a toda crítica. Por quê? A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência de sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas, da qual a religião é a auréola. Consequentemente, a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, o do céu ilusório, é estabelecer a verdade deste mundo. A verdade deste mundo. A imediata tarefa da filosofia, que está ao serviço da história, da história, é desmascarar a autoalienação humana nas suas formas não sagradas. Ou seja, feita a crítica à religião, vai ser feita a crítica à política. Aqui nesse texto, crítica à política hegeliana e a teoria política dele, e depois crítica da economia.